Não julgueis. Existe foi criado, depois que esse slogan foi criado, através de uma deturpação do ensinamento de Jesus, isso é usado para todo tipo de coisa, para justificar todo tipo de erro. Eu gostaria de te convidar para uma breve reflexão a respeito do assunto. Logo mais, nós vamos orar e iniciar o nosso estudo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Nos abençoe e nos fortaleça para que façamos tudo conforme a Tua vontade e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Não é de hoje, mas isso constantemente aparece na internet, né? As pessoas, elas misturam o julgamento precipitado, o julgamento humano, o julgamento de comportamento em relação ao julgamento de pessoas. E dentro dessa confusão, geralmente a intenção é dizer para as pessoas assim: olha, não tem diferença se você é um cristão e se você é um criminoso na vida, na rua. Se não tem diferença, então por que Deus nos convida para a santidade? Não existe diferença de santidade. Eu fazia um ranking de santidade em relação às pessoas. Qual a intenção desse tipo de fala? É bastante prejudicial. E aí usa-se o chavão, né? Que todos somos pecadores. Como se a Bíblia não colocasse a diferença entre o pecado voluntário, que a pessoa faz e quer fazer, conforme Hebreus 10, 26 e 31, que nos diz: aquele que vive voluntariamente no pecado, aquele que busca e não busca mudança na sua vida, esse não há arrependimento. Então não há sacrifício para o pecado dele, porque não há desejo de se arrepender. E naquele que há arrependimento, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que existe uma necessidade de mudança e essa pessoa vai mudar. Veja, o mesmo Paulo que escreveu em Romanos 3, porque todos pecaram, ele diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus, no capítulo 1 de Romanos, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Então ele está claramente separando. Olha, existem as pessoas que, em busca da verdade, elas renunciam ao eu, e existem as pessoas que detêm a verdade pela injustiça, trocam a verdade pela injustiça. Então ele está claramente estabelecendo que existem pessoas santas que buscam a Deus verdadeiramente de coração e pessoas profanas. Isso é muito claro. Então existe uma diferença entre você e eu e uma pessoa que voluntariamente quer enganar, quer furtar, quer roubar. É óbvio que existe uma diferença. A Bíblia coloca claramente qual é a diferença. A diferença é que nós buscamos a Deus para que Ele nos transforme e nos livre do pecado. E as pessoas que fazem isso e não têm o interesse em abandonar isso, elas fazem isso voluntariamente. Elas fazem, não estão nem aí para o que vai acontecer. Então, quando uma pessoa de forma irresponsável diz assim: não há diferença entre você e um criminoso que está aí cometendo crimes aí sem se arrepender, ela está mentindo biblicamente. Porque não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não diz que porque todos somos pecadores, nós todos estamos no mesmo nível de santidade. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia nos ensina é que, independente do quanto nós estejamos nos santificando diante de Deus, a graça é o que nos salva, e essa graça é o que nos transforma e nos molda cada vez mais para nos tornar cada vez mais santificados perante Deus. Isso é o que a Bíblia nos mostra. Isso é o que a Bíblia nos revela. Então nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de fala. Isso se apresenta cada vez mais nos meios cristãos, geralmente entre pessoas que não estão dispostas a defender valores conservadores do cristianismo. Você não vai ver pessoas defender valores conservadores do cristianismo e defender esse tipo de coisa. Não há diferença entre o que você faz e uma pessoa que foi disciplinada fez. Não existe. Uma pessoa foi disciplinada apenas porque o pecado dela é mais evidente que o seu. Existem regras para uma disciplina. E geralmente as pessoas que se opõem à disciplina, existem aqueles que se opõem de um modo aberto,
E existem aquelas que se opõem de um modo disfarçado, como esse. Ou seja, já que não faz diferença entre o que uma pessoa disciplinada faz e o que eu faço, então por que disciplinar? Você percebe? E aí eles vão minando, destruindo cada vez mais as doutrinas, os ensinos bíblicos mais tradicionais, vamos dizer assim. O próprio Jesus ensinou a necessidade da disciplina eclesiástica, quando ele diz, olha, você vai até a pessoa, conversa com ela, se ela não aceitar, você leva a testemunha, se não aceitar, você leva até a igreja. Agora, e nesse intervalo entre você conversar com ela individualmente, levar testemunhas, levar o caso à igreja, como é que fica? Se ela estiver fazendo um pecado voluntário, um pecado público, por exemplo, como é que fica? Uma pessoa que publicamente uma pessoa que se diga cristã e vai na internet publicamente, se apresente lá seminu, com palavras de baixo calão, e com palavrões, com uma série de coisas, como é que fica? Essa pessoa, enquanto ela não for oficialmente disciplinada, ela vai poder simplesmente ir lá na igreja e pregar, porque o pecado dela é diferente apenas do seu? Você percebe que existe diferença. A Bíblia sempre colocou uma diferença entre algo que é feito no particular e em público. A Bíblia sempre colocou a diferença entre um erro que é cometido entre uma pessoa que luta contra o pecado e uma pessoa que simplesmente, vamos por assim dizer, ela faz, ela não está nem aí para o que ela está fazendo, ela faz, ela erra mesmo. Se nós não percebemos essa diferença, nós vamos ter uma falsa impressão e vamos achar que somos iguais a todas as outras pessoas, inclusive aquelas que erram voluntariamente, e que não há uma diferença. Ou seja, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como ele poderia ter dito isso se ele não se enxergasse como um bom exemplo naquilo que ele obedecia a Deus? Então é óbvio que existe diferença. Existe diferença entre uma pessoa que busca educar os filhos no caminho de Deus e deixa o filho largado para ser ensinado pelas ruas, pela internet. É claro que existe diferença de santidade entre essas pessoas. O que não existe é isso como algo que seja a causa da salvação. Isso não significa que não haja diferença, porque a santidade nada mais é do que nós nos separarmos cada vez mais para Deus. Então é claro que existe essa diferença. Eu gostaria de trazer essa reflexão para você. Logo em outro momento eu posso também colocar um estudo a respeito disso. Eu tenho estudos na internet, tenho, por exemplo, o Cristão e a Luta contra o Pecado, que mostra a necessidade de busca. E se você olhar bem, eu digo isso porque isso foi falado por um pastor adventista, isso em meio a uma corrente que tem acontecido na igreja mesmo, entre pessoas que dizem que para você falar de graça, você também tem que falar de lei, você está ensinando meritocracia. Quer dizer, então a Bíblia sempre foi baseada na meritocracia, porque a Bíblia nunca desassocia a graça e lei. De onde surgiu a necessidade da graça? Justamente do descumprimento da lei. O que a graça faz conosco? Ela nos transforma, ela nos habilita cada vez mais a obedecermos à lei de Deus. Então não tem como falar de graça sem falar de lei. Quando você deturpa o sentido de graça, quando você deturpa o sentido de julgamento, de amor, a igreja ela tende a ir por um caminho de libertinagem. Não tem diferença entre mim e outra pessoa, então para que eu vou à igreja? Então para que eu vou buscar a santificação se não há diferença entre uma pessoa que bebe e que não bebe? Claro que existe diferença. Existe diferença de saúde, de comportamento. Você convidaria uma pessoa que se batizou e tem o hábito de beber constantemente a ir pregar na sua igreja? Uma pessoa que voluntariamente bebe, que não busca abandonar a bebida? Você convidaria uma pessoa que tem como hábito fraudar, tem como hábito, isso é voluntário na vida dela, fraudar contratos para viver? Você convida, sabendo que essa pessoa faz isso voluntariamente, você diria que simplesmente não existe diferença entre uma pessoa que quer viver uma vida de forma honesta e uma que erra? Mas não existe diferença entre uma pessoa que faz corrupção no governo e uma pessoa que frauda imposto de renda. Isso não significa que não haja diferença entre uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus e que não quer. Entre uma pessoa que voluntariamente queira errar e uma pessoa que não queira. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Eu gostaria de fazer essa relativamente breve reflexão. Que Deus nos abençoe. Se você quiser alguns estudos aí no canal sobre graça e lei, nós temos, tanto no estudo Ouvindo a Voz de Deus, nós temos reflexões sobre a graça e a lei, a necessidade de obediência, de santificação. E eu peço que você busque estudos profundos, irmãos, e não reflexões que estão por aí,
e que estão deturpando cada vez mais o pensamento cristão, inclusive dentro das nossas igrejas. Que Deus nos abençoe a todos. Te convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por mais uma chance de refletirmos sobre a Tua mensagem. Nos auxilie, nos dê a sabedoria para pregarmos a Tua palavra assim como ela realmente é. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.